Olá, meu amado, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Restauradamente Conectado com Cristo. Olha só, a Bíblia fala sobre a família de Jesus, os irmãos de Jesus. E certa vez eu fui questionado exatamente sobre isso. Quem eram os seus irmãos? Existe realmente a crença de que Jesus foi o único filho de Maria e que após Jesus ter nascido, Maria permaneceu virgem? Muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação a esse tema. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu te convido a sossegar um pouquinho aí, vamos comer Bíblia. Vem comigo! Nunca é demais lembrar que se você ainda não é inscrito nesse canal, a hora de fazer é agora. Fazendo isso, você vai me ajudar a divulgar a palavra de Deus, compartilhar esse canal, mandar para alguém o vídeo, assistir, ativa as notificações, comenta no vídeo, pode dar sugestões de temas para a gente conversar aqui e não te esquece de dar aquele like poderoso. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, está escrito assim: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não puderam aproximar-se por causa da multidão. E foi-lhe dito assim: Estão aí fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Versículo 21, Mas ele respondendo, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Quando Jesus começou seu ministério, ele começou a pregar o evangelho do reino ali pelas cidades, e começou a fazer muitos milagres, e a sua fama já corria. Mas a gente encontra algumas ocasiões na Bíblia em que a família dele foi procurá-lo. De repente Jesus estava ali, cercado por uma multidão, e alguém dizia: Mestre, aí estão a tua mãe, os teus irmãos, a tua família veio te procurar. Por que é que isso acontecia? Se você não sabe, eu vou te contar agora. A verdade é que à medida que a fama de Jesus se espalhava pelas redondezas, os seus familiares começaram a ter a impressão de que ele estava desequilibrado mentalmente. Isso mesmo, eles pensavam que Jesus estava louco, que estava fora de si, porque saíra de casa e agora andava de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, fazendo milagres, cercado por pessoas, falando das coisas do céu. E todo mundo cria, acreditava em Jesus, porém os seus familiares não davam crédito a ele. Em João capítulo 7, versículo 3 ao versículo 10, nos dá a entender que a família de Jesus não acreditava nele. Seus irmãos começavam a dizer para ele: sai daqui da Galileia, para de pregar nas cidades pequenas. Já que tu fazes esses sinais que tu fazes, por que você não vai para a capital? Por que você não vai para as grandes cidades? Te manifesta ao mundo. Mas a Bíblia mesmo diz que eles falavam isso porque duvidavam de Jesus. Acreditavam sim que talvez ele fosse um profeta por causa dos sinais, mas tinham desacreditado que ele era o Messias enviado por Deus. E essas pessoas que a Bíblia chama de seus irmãos, realmente eram irmãos de Jesus? O que você acha? Pois eu já vou te responder. A Bíblia mesmo nos garante que Jesus teve realmente irmãos e irmãs. Mateus capítulo 13, versículo 55 e versículo 56. Está escrito lá: Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e não se chamam seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Significa dizer que Maria teve sim outros filhos e filhas. Porém, Jesus foi o primogênito de Maria. Isso mesmo, você conhece a história. Em Mateus capítulo 1, versículo 25, e também em Lucas capítulo 2, versículo 7, ele é chamado de primogênito de Maria. E aqui a palavra grega usada é protótokos, que significa primogênito de muitos. Essa mesma palavra é usada também em outros textos do Novo Testamento, como Romanos capítulo 8, versículo 29, Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18, Hebreus capítulo 1, verso 16, Hebreus capítulo 11, verso 28, dando alusão que primogênito é o primeiro de muitos outros filhos. Se Jesus fosse o único filho de Maria, a palavra usada seria monogênes. Essa sim usada no Novo Testamento, como no caso de Lucas capítulo 7, verso 12, se referindo ao filho da viúva de Naim. Também em Lucas capítulo 8, versículo 42, se referindo à filha de Jairo, que também era filha única. E também, Lucas capítulo 9, verso 38, quando a Bíblia diz que um homem da multidão chama Jesus para olhar para o seu filho, que era filho único e estava sendo atormentado por espírito imundo. Nesses três casos, a palavra monogênes é usada, e ela se refere a filho único. Todas as vezes que se refere a Jesus, nos textos que nós falamos, como filho de Maria, a palavra usada é protótokos, que significa primogênito de muitos filhos, o primeiro de muitos. Então Jesus teve sim, gente, irmãos e irmãs. No Antigo Testamento também se fala que Jesus teria irmãos. O Salmo 69, verso 8 e 9, está escrito lá: Tenho me tornado um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Agora talvez você se pergunte por que ainda são levantadas essas questões
dentro da igreja? Por que ainda existem dúvidas com relação aos irmãos de Jesus, se eles realmente existiram, se eles realmente eram irmãos legítimos de Jesus? É porque ainda hoje existe a doutrina, diga-se de passagem, não bíblica, doutrina de homens, que tira de Maria, mãe de Jesus, o status de serva de Deus e tenta elevá-la a uma divindade, a uma Maria, mãe de Deus. Essa doutrina não bíblica tenta salvaguardar a virgindade perpétua de Maria, de que ela teve um único filho e ainda assim continuou virgem, e não vieram outros filhos. A entrada do paganismo na igreja tentou trazer esse status de divindade a Maria. Por que eu falo paganismo dentro da igreja? É porque se a gente for estudar um pouquinho de religiosidade na história, nós vamos perceber que existe algo em comum nas divindades, como por exemplo Ísis do Egito, mãe de Horus, na Índia, Ise, na Ásia, Cibele, em Roma, Fortuna, na Grécia, Ceres, na China, Xingmu e outros nomes pelo mundo afora em outras terras. O que tinham em comum era a mesma divindade pagã que tinha um filho e ainda assim era um virgem. Então tentou-se trazer esse paganismo para dentro da igreja. Por quê? Porque já tinha boa aceitação em vários lugares do mundo. Entendiam que o cristianismo seria mais aceito se tivesse algo parecido com o que já existia nas outras nações. Mas eu quero dizer para você que não existe fundamento bíblico nenhum nessa afirmação. Não existe nenhum relato bíblico de que Jesus não teve irmãos e de que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Existe ainda uma corrente teológica católica que afirma que essas pessoas que estavam acompanhando Maria não eram irmãos de Jesus, e sim eram seus primos, ou até mesmo diziam que eram filhos de José de um outro casamento antes de Maria. Ora, queridos, se isso fosse verdade, Jesus não seria o primogênito de José, logo ele não seria o herdeiro do trono de Davi. Então, queridos, essa teoria é desmontada por falta de fundamento bíblico. Mas eu nem quero que você se apegue a isso, eu quero que você se apegue a um ponto que eu vou falar agora. Capítulo 8, verso 21 de Lucas, texto que nós lemos. Jesus respondeu e disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as executam. Jesus renunciou até os laços mais íntimos terrenos em prol de uma nova linhagem. Que linhagem é essa? A linhagem dos remidos e lavados pelo seu sangue. A linhagem daqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Um povo que ele tem preparado para ser o seu povo, a sua igreja, e que tem promessas de morar com ele no seu reino. Jesus quis dar ênfase a um vínculo que é muito mais importante do que um vínculo sanguíneo. É o vínculo espiritual daqueles que o aceitam como Salvador, que fazem parte do seu corpo, que podem ser chamados de seu povo, de sua igreja. É com isso que a gente tem que se apegar. E aí eu te pergunto, qual é a tua condição hoje? Você faz parte desse povo? Se não, o momento de fazer é agora. Aceita Cristo como teu Salvador e segue o caminho de Cristo até o último dia da tua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém e envia para quem você acha que está precisando ouvir essa palavra. Não te esquece de deixar o like poderoso aí pra gente. Meu desejo é que Deus abençoe tua vida, que você seja próspero e que cresça espiritualmente e que tenha uma mente restaurada por Cristo. Segue em frente, meu amado. Te vejo no próximo vídeo.